Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar mais uma semana, né? Com a graça de Deus. E hoje faremos a atividade número 4 de língua portuguesa. Então vamos lá? O Pequeno Conto Abaixo é de um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade. As pérolas. Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas. Mas sua profissão de doceira não dava para isto. Agora vou esperar que cheguem as outras pérolas, disse Renata confiante, e ativou a fabricação de doces para esvaziar mais pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiado doces e muitos devolviam as encomendas. Por que não aparecia outra pérola? Renata deixou de ser a doceira qualificada e ultimamente só fazia arroz doce. Envelheceu. A menina que provou o arroz doce, aquele dia, quase ia quebrando um dente ao mastigar um pedaço encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata e disse: quem sabe se não aparecerão outras e eu farei com elas um colar de pérolas? Vou encomendar arroz doce toda semana. Após ler atentamente o texto, responda as questões a seguir. Letra A. Renata encontrou uma pérola no pacote de açúcar. Primeira opção, por acaso. Segunda opção, porque procurou. Então, nessa questão, quinto ano, vocês vão analisar, vocês vão voltar ao texto, ler novamente, tá? E responder. É só assinalar o porquê que Renata encontrou uma pérola no pacote de açúcar. Se for por acaso ou porque ela procurou, tá? Aí vocês assinalam a opção que vocês julgarem correta, ok? Letra B. Renata esvaziou mais pacotes de açúcar por quê? Então, aqui no roteiro de estudos, foi deixado um espaço para vocês preencherem com a resposta. Então, aí vocês vão responder o porquê que Renata esvaziou mais pacotes de açúcar, tá bom? Essa tá fácil, tá bom? Letra C. A letra C, nós vamos completar de acordo com o texto, tá? Com o que falta. Então, vamos lá. Muitos clientes reclamavam e... Aí vocês respondem. Porque achavam que... Aí vocês respondem também. De Renata estavam muito doces. Então, aqui vocês vão voltar ao texto e verificar o porquê muitos clientes reclamavam e porque achavam que de Renata estavam muito doces, tá bom? É só preencher com as respostas nessas lacunas, então, certo? Atividade número 2. Qual palavra indica que Renata passou a vida inteira esperando outra pérola? Primeira opção, encontrou. Segunda opção, fazia. Terceira pessoa, envelheceu. E quarta opção, desejo. Então, aqui também nós vamos assinalar a opção que julgarmos correta. Tá bom, quinto ano? Vamos recordar. Podemos classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica. Prof, o que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força, tá? Aquela que é pronunciada mais forte na palavra. De acordo com essa classificação, as palavras podem ser oxítonas, que é a última sílaba tônica, paroxítonas, penúltima sílaba tônica, ou proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica.
tá bom? Então, sílaba tônica é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força na palavra, tá bom? Por exemplo, de uma palavra oxítona. Vamos lá. Jacaré. Qual que é a sílaba que a gente fala com mais entonação, com mais força? É a última, né? É o ré. Então, essa palavra, ela é uma oxítona, tá bom? Vamos por um exemplo de de palavras paroxítonas. Amigo. Qual que é a sílaba tônica na palavra amigo? Não é o mi, que a gente pronuncia com mais força? Amigo. Então, essa palavra é uma palavra paroxítona, tá bom? Porque o mi é a sílaba tônica. E um exemplo de proparoxítona. Dúvida. Dúvida. Qual é a sílaba que a gente fala com mais força, com entonação? É o du, não é? Que é a antepenúltima sílaba tônica, é a última. Então, essa palavra é uma proparoxítona. E lembrando que todas as palavras que são proparoxítonas, elas são acentuadas, tá bom? Então, vamos para as atividades que vai fazer para vocês. Vamos lá, então. Atividade número 3. Releia o conto e destaque todas as palavras acentuadas do texto. Após, circule a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras. Então, aqui, quinto ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar ao conto, tá? E sublinhar, fazer um destaque em todas as palavras que estão acentuadas, tá bom? E depois disso, nós vamos circular a sílaba mais forte, a sílaba tônica, tá? De cada uma dessas palavras. Então, toda vez que nós referirmos em sílaba forte, é a sílaba tônica de cada palavra, tá bom? Então, a atividade 3 é isso. Nós vamos voltar ao conto, sublinhar ou destacar as palavras acentuadas e depois nós vamos circular as sílabas tônicas dessas palavras, tá certo? Atividade 4. Pesquise ou peça ajuda a um familiar e complete o quadro abaixo, de acordo com a sílaba tônica. Então, aqui nós temos um quadro e tem várias linhas deixadas. E nesse quadro tem um espaço para nós colocarmos palavras com a antepenúltima sílaba, penúltima sílaba e a última sílaba forte, tá? Então, aqui, em cada coluna deixada, temos um exemplo. Por exemplo, última sílaba. Como que nós chamamos quando a última sílaba é a sílaba tônica? Não é oxítona? Então, nós vamos colocar na primeira coluna as palavras que são oxítonas. Então, vocês farão essa atividade com a nossa ajuda do professor, se vocês tiverem dúvida, com a ajuda de um familiar, ou, se vocês preferirem, façam uma pesquisa, tá? E preencham as linhas com as palavras oxítonas, que é a última sílaba tônica, tá bom? Assim faremos com as palavras paroxítonas. Prof, quais são as palavras paroxítonas? São aquelas que a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Por exemplo, aqui, deixado no material. Exemplo, pacote. A sílaba tônica é o có. Pacote. Então, ela é uma paroxítona, tá bom? E na última lacuna, nós vamos colocar as palavras proparoxítonas, tá bom? Que é a antepenúltima sílaba forte, a antepenúltima sílaba
tônica. Por exemplo, pérola. Qual que é a sílaba forte nessa palavra? É o pé. Então, ela é uma proparoxítona, tá bom? Nós vamos pesquisar 5 palavras de cada. 5 palavras oxítonas, 5 palavras paroxítonas e 5 palavras proparoxítonas. E vamos preencher nas linhas em cada coluna, tá? De cada palavra, certo? Aí, se vocês tiverem dúvida, nos chamem, tá bom? E atividade 5. Assim como pérola, palavras com a antepenúltima sílaba forte são acentuadas. Encontre-las no quadro abaixo e reescreva-as acentuando adequadamente. Então, aqui na atividade 5, foi deixado para vocês um quadro com várias palavras, tá? Então, aqui nesse quadro, nós vamos encontrar todas as palavras que são proparoxítonas. O que é proparoxítona mesmo? É aquela que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, a sílaba mais forte é a antepenúltima, igual o exemplo deixado aqui. Pérola. Então, nesse quadro, nós vamos encontrar todas as palavras que são proparoxítonas. Nós vamos reescrevê-las no espaço deixado, nas linhas deixadas, tá? E vamos acentuá-las, porque nesse quadro elas estão aqui, no quadro, as palavras proparoxítonas, porém estão sem acento. Então, nós vamos identificá-las no quadro. Então, vocês vão falar palavras por palavras, por exemplo, abajur, amor, árvore. Então, nós vamos verificar qual que é a sílaba mais forte dessas palavras. Se for proparoxítonas, nós vamos reescrever na linha de baixo e vamos acentuá-las, tá bom? É isso, a atividade 5, certo? Então, bons estudos para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos chamem nos grupos do WhatsApp, ok? Um beijo e até a próxima!